Fábio entrou no baile com a amante no braço, confiante como sempre, achando que tinha o controle de tudo. Não sabia que Camila havia passado meses preparando exatamente aquela noite. "Você tá incrível", Fábio murmurou para Bruna enquanto os dois cruzavam a entrada do salão. Ela sorriu, ajeitou o vestido decotado e entrou como se fosse a anfitriã do evento. As pessoas olharam. Alguns reconheceram ele. Outros ficaram na dúvida sobre quem era aquela mulher no braço de um dos empresários mais conhecidos da cidade. "Mesa 8, Sr. Fábio." O maitre acenou com elegância. Ele caminhou com passo de quem não devia satisfação a ninguém. Bruna, pendurada no braço, sorriso no rosto, olhos varrendo o salão com aquela arrogância discreta que ele havia cultivado durante anos de dinheiro e poder. Foi aí que viu. Do lado oposto do salão, na mesa de honra, Camila estava sentada. Vestido azul escuro, postura perfeita, cabelo preso com uma elegância que ele mal reconhecia. Uma taça na mão. E do lado dela, bem do lado, Henrique, o seu sócio de 15 anos, inclinado na direção dela, conversando baixinho, sorrindo como se fossem velhos amigos de infância. Fábio parou no meio do caminho. O maitre continuou andando 2 passos antes de perceber que o cliente havia congelado ali no meio do salão. Um casal próximo notou o olhar dele parado. A mulher tocou o braço do marido. Ninguém disse nada em voz alta, mas o silêncio entre eles era uma conversa inteira. Aconteceu alguma coisa? Bruna puxou o braço dele. Ele não respondeu. Os olhos não saíam daquela mesa. Camila pegou a taça devagar, não para brindar. Só levou ao lábio com calma, virou o rosto para Henrique, disse alguma coisa baixinho e os dois deram uma risada leve. Natural. Como quem não tem nada a esconder ou como quem já escondeu tudo muito bem. Ela não olhou para o marido uma única vez. Fábio atravessou o salão a passos largos, desviando de garçons e convidados sem pedir licença. Chegou na mesa e colocou a mão no ombro de Camila com força. "Levanta! O que você está fazendo aqui?" O rosto dela virou devagar, sem susto, sem tremor, com uma calma que era quase irritante. Henrique não recuou. Ficou no lugar, olhando para Fábio com um sorriso que não era de amizade. 4 mesas ao redor ficaram em silêncio ao mesmo tempo. O que Camila e Henrique sabiam que Fábio ainda não sabia. O perfume de Henrique era o mesmo de anos atrás. Aquele cheiro específico de lenha e amadeirado que ele usava desde sempre havia ficado grudado numa memória que Camila não conseguia apagar. E, de repente, o salão desapareceu. Era um sábado de manhã, uns 4 anos antes. Camila acordou com o cheiro de café e o barulho de Isabela correndo pelo corredor. Fábio estava na cozinha de terno, mas com a gravata solta, sorrindo daquele jeito que ela tanto gostou quando era mais jovem. "Hoje vai ser um dia bom", ele disse, passando a mão no cabelo dela enquanto ela sentava à mesa. "Como você sabe?" Camila sorriu de volta. "Porque a gente vai bem, a empresa está crescendo, a Isa está bem, você está bem." Ele encolheu o ombro como quem faz a coisa mais simples do mundo. "O que mais a gente precisa?" Isabela pulou no colo do pai. Ele abraçou a menina e riu. Camila olhou para os dois e pensou: "É isso. Isso é o que eu sempre quis." Ela não sabia que aquele café da manhã seria uma das últimas imagens de felicidade real que ela guardaria desse casamento. 6 meses depois, um domingo à noite, Fábio havia esquecido o celular em cima da mesa da sala. A tela acendeu sozinha com uma notificação. Camila não era do tipo de bisbilhotar, nunca foi. Mas o nome na tela não era de um contato de trabalho, não tinha sobrenome. E a mensagem começava com 3 palavras que nenhuma esposa deveria ler. Ela ficou parada com o aparelho na mão por quase 2 minutos. Depois colocou o celular exatamente onde estava. Deu volta, entrou no quarto de Isabela. Ficou olhando para a filha dormindo por um tempo que ela não soube dizer quanto durou.
Quando Fábio entrou no quarto atrás do celular, ela já estava na cama, de costas, fingindo dormir. Não chorou, não naquela noite. 3 semanas depois daquilo, Camila estava sentada na varanda, tarde da noite, quando ligou para a mãe. Mãe, e se eu tiver errada? Dona Vera ficou um tempo em silêncio. Minha filha, mulher que pergunta, e se eu tiver errada, já sabe a resposta. Camila desligou o telefone. Olhou para o jardim, para a casa enorme que Fábio havia comprado como presente de aniversário de casamento, para tudo que ela havia ajudado a construir em silêncio, sem nome, sem crédito, sem reconhecimento. Foi naquela noite que ela tomou a decisão. Não de sair pela porta dos fundos, não de engolir mais uma vez e fingir que estava tudo bem. Ela decidiu ficar, mas de um jeito diferente, com olhos abertos, com paciência e com um plano que levaria o tempo que fosse necessário. O toque de um garçom, deixando uma taça na mesa, trouxe tudo de volta. O salão, o baile, Henrique ao lado e Fábio, parado a 3 metros, com a amante no braço e o rosto de quem acabou de perceber que entrou numa armadilha. Camila não queria destruir Fábio, pelo menos não no começo. O que ela queria, de verdade, era simples, provar que ele estava desviando dinheiro da empresa e que o divórcio que ele planejava em segredo deixaria ela e Isabela sem nada. Só isso, uma prova, um documento. Alguma coisa concreta nas mãos. Parecia simples, não era. 3 semanas antes do baile, ela entrou no escritório de advocacia do Dr. Marcelo, que cuidava dos contratos da família há anos. Sentou na cadeira de couro gasto, colocou uma pasta fina sobre a mesa e explicou o que estava procurando. Transferências que não fechavam. Pagamentos para empresas que ela nunca tinha ouvido falar, valores que saíam da conta conjunta sem explicação. O advogado ouviu tudo. Depois, juntou as pontas dos dedos, olhou para ela com aquela expressão de quem está prestes a dizer uma coisa ruim, de um jeito educado, e falou: Camila, sem uma procuração específica ou acesso formal aos documentos societários, eu não consigo fazer nada. Mas eu sou esposa dele, cotitular em algumas contas. Em algumas, não nas que importam. Ela saiu do escritório com a pasta debaixo do braço e as mãos levemente frias. Ficou parada na calçada por um segundo, olhando o movimento da rua como se estivesse tentando lembrar onde havia estacionado o carro. Não desistiu. Voltou para casa, abriu o notebook e passou 2 dias vasculhando extratos, recibos digitais e e-mails antigos de Fábio que ele havia esquecido de apagar de uma conta compartilhada que os dois usavam para viagens. Encontrou referências a uma empresa chamada VR Consultoria, um nome que aparecia 3 vezes em pagamentos altos, sem nenhuma descrição de serviço. Ela pesquisou o CNPJ. A empresa existia, mas o endereço era de uma sala comercial vazia num bairro industrial de São Paulo. O sócio registrado era um nome que ela nunca tinha visto. Estava chegando em algum lugar. Então Fábio chegou em casa mais cedo. Entrou pela sala, viu o notebook aberto com os documentos na tela e parou. Não disse nada de imediato, só olhou para a tela, depois para ela, com aquela calma perigosa que Camila havia aprendido a reconhecer com os anos. O que você está fazendo? Organizando umas coisas. Que coisas? Ela fechou o notebook devagar. Contas antigas. Fábio ficou parado por mais alguns segundos. Depois foi para o quarto sem falar mais nada. Naquela noite, quando ela foi abrir o notebook de novo, a senha havia sido trocada. Nos dias seguintes, as coisas foram fechando uma por uma. O contador que ela tentou contatar disse que não podia conversar sem autorização da empresa. A senha do sistema bancário compartilhado parou de funcionar. E quando ela foi ao banco tentar resolver pessoalmente, o gerente, um homem que ela conhecia de nome há anos,
Disse que o titular principal havia solicitado restrição de acesso para terceiros, incluindo o cônjuge, por motivo de processo judicial em andamento. Que processo? Ela perguntou. O gerente abriu as mãos. Eu não tenho como informar, senhora. Ela saiu do banco com os ombros tensos e a certeza de que Fábio já estava vários passos à frente. 2 dias depois, enquanto ela buscava Isabela na escola, recebeu uma mensagem de um número desconhecido, sem apresentação, sem saudação, só uma linha. Para de mexer em coisa que não é sua. Camila ficou olhando para a mensagem dentro do carro, com a Isabela no banco de trás, falando da aula de balé. Bloqueou o número, mas a mensagem ficou na cabeça. Naquela noite, depois de colocar a filha na cama, ela ficou sentada na beira do colchão, no quarto de hóspedes, onde havia começado a dormir sem que ninguém tivesse declarado isso oficialmente. Aconteceu aos poucos, como muita coisa naquele casamento. E aí veio o pensamento que ela não queria ter. E se eu tiver errada em fazer isso? Não sobre a traição. Sobre a traição ela não tinha mais dúvida nenhuma, mas sobre o plano. Sobre enfrentar um homem que tinha advogados, dinheiro e 15 anos de relacionamentos construídos nessa cidade, e sobre fazer isso sozinha, sem emprego próprio há anos, sem renda registrada no nome dela, com uma filha de 6 anos que precisava de estabilidade. E se ela fosse fundo nisso e perdesse tudo? Fábio era cruel, mas era calculista, nunca levantava a voz, nunca deixava marca. O que ele fazia era mais silencioso do que isso. Era cortar acesso, era isolar. Era fazer a pessoa ao redor duvidar da própria percepção com tanta consistência que ela começava a achar que o problema era ela. Camila ficou pensando nos primeiros anos de casamento, quando ela tinha um trabalho na área de comunicação que adorava. E foi deixando aos poucos porque ele dizia que ela não precisava se estressar, que ele cuidava de tudo, que o trabalho dela era construir o lar, e ela havia acreditado nisso. Talvez eu tenha facilitado tudo isso, talvez eu tenha deixado chegar até aqui. Ela deitou, olhando para o teto escuro. Tem filha para criar, tem uma vida inteira ainda. E talvez fosse melhor aceitar um acordo quieto do que entrar numa guerra com um homem que já estava 5 passos à frente. A dúvida ficou ali, pesada, até quase meia-noite. Foi quando o celular vibrou. Uma foto, enviada de um número que ela reconheceu como sendo de uma prima distante que circulava nos mesmos eventos sociais. Na foto, Fábio e Bruna num restaurante. Nada demais, se não fosse pelo detalhe. Era o mesmo restaurante onde Fábio havia pedido Camila em casamento 18 anos atrás. E Bruna estava usando um anel que Camila nunca havia visto antes. Ela ficou olhando para a foto por um longo tempo. Então colocou o celular virado para baixo, fechou os olhos e percebeu que a dúvida havia sumido. Não era mais sobre provar nada para ninguém. Não era sobre divórcio, dinheiro ou processo. Era sobre uma coisa muito mais simples. Isabela ia crescer olhando para a mãe. E Camila precisava decidir que tipo de mulher essa menina ia ver. Ela pegou o celular de novo e procurou um número que havia salvo semanas antes, mas nunca tinha coragem de discar. Henrique. O jantar anual da empresa aconteceu numa quinta-feira, 10 dias antes do baile. Um evento que Camila havia ajudado a organizar durante anos. Ela conhecia cada fornecedor, cada detalhe da decoração, o nome dos garçons que trabalhavam lá desde o começo. Era um dos poucos espaços onde ela ainda sentia que pertencia a alguma coisa. Fábio chegou atrasado. Entrou pelo salão com passo largo, dando tapinha nas costas de uns, apertando mão de outros, sorrindo com aquela facilidade que as pessoas costumavam confundir com carisma. Camila estava na mesa principal, conversando com a esposa de um diretor, quando ele chegou. E não veio sozinho. Bruna entrou 2 passos atrás dele. Vestido discreto, cabelo solto, uma pasta fina debaixo do braço que claramente era um acessório, não um instrumento de trabalho.
Fábio puxou uma cadeira para ela na mesma mesa onde Camila estava sentada. Gente, ela é a Bruna, minha nova assessora de relações institucionais. Ele anunciou com o mesmo tom que usava para falar do tempo. Vai começar a acompanhar os eventos da empresa. Ninguém perguntou nada. A esposa do diretor olhou para Camila por meio segundo. Desviou o olhar. Pegou a taça. Camila não mexeu um músculo. Manteve o sorriso no lugar. Virou para Bruna e disse com toda a cordialidade que conseguiu reunir. Bem-vinda. Bruna deu um sorriso que não chegou aos olhos. Obrigada. Fábio já havia virado as costas e estava cumprimentando outra mesa. O jantar começou. Camila comeu devagar, respondeu perguntas quando foi perguntada, riu nas horas certas, mas ela via Fábio servindo o vinho de Bruna antes do dela. Via ele inclinando para contar piada no ouvido dela. Via os outros na mesa notando e fingindo que não. Ninguém disse nada. Ninguém disse nada porque Fábio pagava salário de muita gente naquela sala. E esse silêncio era a primeira facada da noite. Na metade do jantar, quando os pratos principais chegaram, Fábio levantou para fazer um brinde rápido. Agradeceu a equipe, falou de crescimento, de novos projetos. O discurso de sempre. Camila conhecia cada frase de cor. Então, ele olhou para Bruna. E agradeço especialmente a Bruna, que chegou trazendo uma energia nova para o time. Às vezes, a gente precisa de sangue novo para lembrar que ainda tem muito pela frente. Alguns aplaudiram. 3, 4 pessoas. Mas aplaudiram. Alguém na outra ponta da mesa fez um comentário baixo e riu. Camila não ouviu as palavras, mas ouviu o tom. O diretor financeiro, Paulo, levantou a taça na direção de Bruna. Seja bem-vinda. Ela agradeceu com um sorriso largo. Camila estava sentada a 1,5 metros do marido, naquela mesma mesa, e foi completamente ignorada no brinde, como se fosse parte da decoração, como se fosse a toalha bordada ou o arranjo de flores que ninguém para olhar porque sempre esteve ali. A esposa do diretor de operações se levantou para ir ao banheiro e não voltou para a mesa. Quando Camila olhou de soslaio, viu ela rindo com um grupo do lado de fora, longe daquele clima. 2 cadeiras se esvaziaram nos 30 minutos seguintes. A humilhação não estava sendo gritada. Estava sendo construída tijolo por tijolo, em silêncio, com elegância, da forma que só quem tem dinheiro e poder sabe fazer. Foi quando o gerente comercial, um homem chamado Renato, que Camila conhecia há 8 anos, disse em voz alta, sem nem olhar para ela: Fábio, você devia trazer a Bruna para o evento de São Paulo também. Ela tem um perfil que combina com o cliente de lá. Fábio considerou. Boa ideia. Camila colocou o garfo na mesa. Não com força, devagar. E falou: Eu fui em todos os eventos de São Paulo dos últimos 12 anos, inclusive o primeiro, quando a empresa mal tinha verba para passagem. A mesa ficou em silêncio. Renato piscou. Fábio ergueu sobrancelha. Por um segundo, parecia que o ar havia mudado. A esposa de um dos sócios olhou para Camila com alguma coisa parecida com respeito. Um dos diretores mais antigos baixou os olhos para o prato com o desconforto de quem sabe que algo verdadeiro acabou de ser dito. Aquele segundo valeu alguma coisa, mas só durou 1 segundo. Fábio sorriu. Não o sorriso simpático. O outro. O que ele guardava para quando queria diminuir alguém sem parecer que estava fazendo isso. Camila, você foi em muita coisa. Ele fez uma pausa calculada. Mas presença não é o mesmo que contribuição, né? Algumas pessoas na mesa riram. Nervoso, talvez, mas riram. Renato mexeu no celular. A conversa foi retomada por outra pessoa sobre outro assunto, como se ela não tivesse dito nada, como se ele não tivesse dito aquilo, como se aquele momento não tivesse acontecido. Camila ficou com a resposta presa na garganta. Perto do fim da noite,
Quando o evento estava se encerrando e os grupos começavam a se formar na saída, Fábio veio até ela pela primeira vez, sem Bruna do lado. Ficou em pé, ao lado da cadeira dela, olhando para o salão, e disse baixo o suficiente para só ela ouvir: "Você devia considerar não vir no baile. É um evento da empresa. Eu sempre fui. As coisas mudam." Ele girou a aliança no dedo, um tique que ela conhecia. "Tô te avisando por educação. Se você vier, vai ser constrangedor para todo mundo." "Para todo mundo ou para você?" Ele virou o rosto para ela, sem raiva. Isso era o pior. Sem raiva nenhuma. Só aquela frieza de quem já decidiu tudo e está apenas comunicando. "Camila, você não tem cargo aqui. Não tem função. Não tem renda própria." Ele falou como quem lê uma lista de compras. "Você vem nesses eventos porque eu deixo e eu posso parar de deixar quando eu quiser." Depois se afastou para se despedir de um cliente que estava saindo. Bruna passou por Camila sem olhar, seguindo Fábio 2 passos atrás. A pasta de acessório debaixo do braço, o salto ecoando no piso de mármore. Ninguém ao redor havia ouvido. Mas de certa forma era pior assim. Não havia testemunha, não havia escândalo, não havia nada que ela pudesse mostrar para alguém e dizer: olha o que ele fez. Era só ela, sozinha, numa cadeira vazia, num salão que estava sendo desmontado ao redor. Ela não tinha nada. O estacionamento estava quase vazio quando Camila chegou ao carro. Entrou, fechou a porta, colocou o cinto e ficou parada sem ligar o motor. Do lado de fora, 2 funcionários desmontavam o letreiro do evento na entrada do salão. Ela ficou olhando para eles sem ver de verdade. Aquele tipo de olhar que vai para longe enquanto o corpo fica quieto. Você não tem cargo, não tem função, não tem renda própria. Ela passou a língua no lábio, respirou fundo. Olhou para as próprias mãos no volante. Havia um ponto dentro dela que queria, naquele momento, ligar o carro, ir para casa, pegar Isabela no quarto, deitar do lado dela e nunca mais pensar no baile, na empresa, em Bruna, em nada disso. Começar um processo de divórcio quieto, aceitar o mínimo que Fábio oferecesse e só ir embora. Seria mais fácil, com certeza seria mais fácil. Ela apoiou a testa no volante. E ficou assim por uns 2 minutos, talvez 3, com o estacionamento silencioso ao redor, o zumbido distante da cidade e aquele peso no peito que ela já carregava fazia tempo, mas que naquela noite estava mais concreto, mais real, mais difícil de ignorar. Foi aí que o celular vibrou. Uma mensagem de voz da Isabela, gravada pela babá antes de dormir. A menina tinha esse costume, às vezes, mandar um áudio meio sonolento quando a mãe não estava em casa na hora de dormir. Camila apertou o play. "Mãe, a Lúcia deixou eu escolher a história hoje. Eu escolhi a da menina que vira rainha. Boa noite, eu te amo." E acabou. Camila ficou com o celular na mão, olhando para a tela escura depois que o áudio terminou. A menina que vira rainha. Isabela tinha 6 anos e escolhia essa história sempre que podia, porque adorava a parte em que a protagonista, mesmo sem ninguém acreditando nela, encontrava o caminho sozinha. A filha havia contado isso para ela uma vez, animada, gesticulando. "Mãe, ela não desistiu nem quando todo mundo falou que ela era fraca." Camila respirou. Colocou o celular no banco do passageiro. Ficou olhando para a frente. Ergueu a cabeça do volante. Não ia aceitar o mínimo. Não ia sair pela porta dos fundos. Não depois de 15 anos construindo aquilo do zero, junto com um homem que agora dizia que ela não tinha função. Ela tinha função. Ela havia sido a função durante anos. E se Fábio achava que ela não sabia disso, era porque ele havia subestimado a única pessoa que sempre ficou em silêncio, não por fraqueza, mas por escolha. Ligou o carro, mas antes de sair, abriu os contatos e procurou o nome que havia salvo semanas atrás, sem nunca ter coragem de usar. Henrique.
Ela havia cruzado com ele num evento 2 meses antes, e alguma coisa no jeito dele olhar para Fábio chamou atenção. Não era admiração. Era aquele tipo de atenção que as pessoas têm quando estão monitorando alguém. Ela havia guardado o número por instinto, sem saber direito por quê. Agora sabia. Digitou uma mensagem curta. Henrique, aqui é a Camila. Preciso conversar com você sobre a empresa, não como esposa do Fábio, como alguém que também foi prejudicada. Mandou antes de pensar demais. Esperou. A resposta veio em menos de 4 minutos. 3 palavras. Eu sei disso. E mais uma linha, 30 segundos depois. Tô esperando você entrar em contato faz tempo. Me manda horário. Camila ficou olhando para as mensagens. Sentiu alguma coisa que não era exatamente alívio, mas era parecida. A sensação de que uma porta havia aberto numa parede que ela achava que era sólida. Não estava sozinha nisso. Ela colocou o carro em movimento, saiu do estacionamento e pela primeira vez em semanas sentiu os ombros um pouco menos duros. Não porque o problema havia sumido, porque agora tinha um caminho. E no dia seguinte de manhã, assim que deixasse Isabela na escola, ela ia encontrar Henrique para descobrir o que ele sabia e o que eles iam fazer com isso. O café era num bairro que nenhum dos dois frequentava, lugar sem nome famoso, sem clientela conhecida, daqueles que têm mesinhas de madeira e um barulho de fundo que ajuda a conversa a não chegar em outros ouvidos. Camila chegou primeiro, pediu água. Ficou com as mãos sobre a mesa, olhando para a porta. Henrique entrou pontualmente, sem terno, sem a postura formal que ela estava acostumada a ver nos eventos. Jeans, camisa simples, expressão de alguém que também havia passado noites sem dormir pensando naquilo. Sentou do lado dela. Não do lado oposto, do lado, como aliado, não como interlocutor. Você sabe que ele vai perceber que a gente se encontrou. Ele disse logo de cara. Então a gente precisa ser mais rápida do que ele. Henrique olhou para ela por um segundo. Deu um aceno lento com a cabeça. Tá, então vou ser direto. Ele colocou o celular sobre a mesa, abriu uma pasta de arquivos e virou a tela para ela. Eu sou sócio da empresa há 12 anos. Tenho 38% das cotas. E nos últimos 2 anos, Fábio vem movimentando dinheiro da sociedade através de uma empresa terceira, sem o meu conhecimento ou assinatura. Camila reconheceu o nome imediatamente. VR Consultoria. Os olhos de Henrique arregalaram levemente. Você já sabia. Eu encontrei o nome, mas não sabia o que era. É uma empresa de fachada. O sócio registrado é cunhado da Bruna. Não tem funcionário, não tem endereço real, não presta serviço nenhum. Só recebe transferências da nossa empresa e distribui o dinheiro em contas no exterior. Ele deslizou o dedo na tela, mostrando os extratos. 2.300.000 reais nos últimos 26 meses. Camila ficou olhando para os números. 2.300.000. Dito assim, em voz baixa, num café sem nome, soava absurdo, mas estava ali, documentado, em preto e branco. Por que você não foi à polícia? Ela perguntou. Porque sem prova de que ele sabia e autorizou, é minha palavra contra a dele, e ele tem os melhores advogados da cidade. E agora? Henrique fechou a pasta. Agora eu tenho você. Camila levou um momento para entender o que ele quis dizer com aquilo. Então, ele explicou. Fábio havia cometido um erro que homens arrogantes cometem com frequência. Subestimou quem estava dentro de casa. Durante anos, ele havia usado o e-mail compartilhado do casal para algumas comunicações que considerava irrelevantes. Pequenas coisas, confirmações de reunião, recibos de viagem, nada que chamasse atenção isolado. Mas Camila havia juntado tudo. Havia um e-mail de 18 meses atrás em que Fábio, usando aquela conta, confirmava um jantar com o cunhado de Bruna. Não havia nome de empresa, não havia valor. Mas havia data, havia local
E havia uma linha no final que dizia: confirma que o procedimento de sempre está funcionando? Sozinho, esse e-mail não prova nada. Camila disse, colocando o print na mesa. Mas junto com os extratos que você tem, junto com os extratos, a gente começa a construir uma linha. Henrique completou. E tem mais. Ele explicou que havia uma ex-funcionária da empresa, uma mulher chamada Patrícia, que havia sido demitida por Fábio havia 1 ano sem justa causa real. Ela havia trabalhado no financeiro por 6 anos e tinha visto movimentações que não faziam sentido. Na época, guardou silêncio com medo de processo, mas Henrique havia mantido contato com ela. Ela topa falar? Camila perguntou. Ela quer falar, só precisava de alguém que fosse junto. E o baile? Camila olhou para ele com aquela calma que havia cultivado com tanto custo. Você acha que dá para usar o baile? Henrique ficou quieto por um segundo. Depois começou a sorrir. Não um sorriso feliz, um sorriso de quem está vendo o tabuleiro inteiro pela primeira vez. É o evento anual. Toda a diretoria vai estar lá. Parceiros, clientes, imprensa do setor, ele disse. Se a gente for apresentar alguma coisa, não existe lugar melhor. Camila assentiu. Então é no baile. Nos dias seguintes, eles trabalharam com a precisão de quem não tem margem para erro. Henrique contratou um perito contábil independente para validar os extratos e emitir um laudo formal. Camila organizou os e-mails em ordem cronológica, criou um documento com linha do tempo e enviou para o advogado que Henrique indicou, diferente do Dr. Marcelo, alguém de fora da cidade, sem nenhuma ligação com Fábio. Patrícia concordou em gravar um depoimento em vídeo detalhando o que havia visto no financeiro. Ela estava nervosa, mas estava firme. Disse que havia guardado aquilo dentro dela por tempo demais. Eles tinham laudo pericial, linha do tempo documentada e testemunho em vídeo. Era sólido. Talvez não fosse suficiente para uma condenação imediata, mas era mais que suficiente para destruir a reputação de Fábio naquela cidade naquela noite. A armadilha estava quase pronta. 2 dias antes do baile, o celular de Camila tocou. Era Henrique, e pelo tom dela sabia que havia problema. A Patrícia ligou. Ela quer recuar. Camila fechou os olhos. O que aconteceu? Ela recebeu uma ligação de um número desconhecido, dizendo que se ela falasse alguma coisa, ia ter problemas com a rescisão dela, que tinham documentos que podiam ser usados contra ela. Fábio descobriu. Não sei se foi ele diretamente, mas alguém descobriu que ela estava envolvida. Camila ficou parada na cozinha com o celular na orelha, olhando para a janela. Lá fora, Isabela brincava no jardim com a babá, sem saber de nada. Me dá o número dela, Camila disse. Ela ligou para Patrícia na mesma hora. A mulher atendeu no segundo toque. Voz tensa, palavras curtas. Camila não tentou convencer com argumento, não prometeu proteção legal, não fez discurso. Disse só uma coisa. Patrícia, eu entendo o medo. Eu tô com medo também. Mas se a gente não fizer isso agora, ele continua fazendo com outras pessoas. E da próxima vez pode não ter ninguém para ligar. Silêncio do outro lado. Depois, devagar. Você garante que o vídeo só aparece no momento certo? Garanto. Mais silêncio. Tá bom. Eu não recuo. Camila desligou, respirou, mandou mensagem para Henrique. Tá resolvido. Ela vai. A resposta veio em segundos. Então a gente se vê no baile. Você entra primeiro. Eu já vou estar lá. Camila olhou para o vestido azul escuro pendurado no armário. Havia escolhido ele com cuidado, discreto o suficiente para não chamar atenção na entrada. Elegante o suficiente para o momento em que todo mundo fosse olhar para ela, porque eles iam olhar. Ela ia garantir isso. Era agora ou nunca. Na manhã do baile, Camila acordou antes do alarme. Ficou deitada por alguns minutos no escuro, olhando para o teto, passando mentalmente por cada detalhe do que estava planejado. Cada passo, cada nome, cada momento.
como atleta que visualiza a prova antes de entrar na pista. Henrique havia reservado uma sala pequena num hotel a 3 quarteirões do salão do evento. Neutro, discreto, longe de qualquer pessoa que pudesse reconhecer algum dos dois. Era lá que eles fariam a revisão final antes de entrar. Camila chegou às 14 horas. Henrique já estava lá com o advogado, um homem chamado Dr. Cláudio, cabelos brancos, jeito calmo de quem já viu muita coisa e dificilmente se surpreende. Sobre a mesa havia 2 notebooks abertos, uma impressão do laudo pericial e um HD externo com o vídeo de Patrícia. "Tudo certo do lado de vocês?" Cláudio perguntou sem rodeio. "Tudo?" Henrique confirmou. Camila colocou a bolsa na cadeira e sentou. "Me mostra como vai funcionar." Henrique explicou o plano passo a passo. Ele já estava confirmado no evento como sócio da empresa, presença esperada e natural. Sentaria na mesa de honra, como de costume. Camila chegaria depois, também como convidada legítima, esposa do anfitrião. Nenhuma surpresa, nenhum sinal de que os dois haviam se encontrado. A apresentação de Fábio estava marcada para as 21 horas. Um discurso de encerramento, como todo ano. Era o momento de maior atenção do salão. Todas as câmeras dos parceiros e da imprensa do setor estariam ligadas. Todo mundo prestando atenção. Era quando Henrique tomaria a palavra. "Eu peço licença para falar depois do discurso dele. Tenho direito como sócio. Vou apresentar o laudo e abrir o vídeo da Patrícia no projetor que já vai estar configurado." Henrique virou o notebook para ela. "O arquivo já está carregado. É um clique." Camila olhou para a tela. O vídeo estava lá, pausado no rosto sereno de Patrícia. "Pronto." "E eu?" ela perguntou. "Você fica na mesa. Quando ele tentar sair, você vai estar no caminho." Henrique disse. "Não precisa falar nada antes. Só precisa estar lá. A presença sua já é parte da jogada." Cláudio acrescentou. "Se ele tentar desacreditar o laudo na hora, eu tô na sala. Me levanto e respondo." Era um plano simples. E planos simples funcionam melhor justamente porque têm menos pontos de falha. Camila assentiu. "Então tá." Às 16 horas, enquanto ela estava no quarto do hotel se preparando, o celular tocou. Henrique. "Problema." Ela parou com o batom na mão. "O quê?" Fábio mudou o horário do evento. O discurso dele passou para 19h30, 1 hora antes do planejado. Camila ficou parada por 2 segundos processando. Mudança de última hora. Podia ser coincidência. Podia não ser. "Por quê?" ela perguntou. "A assessora dele disse que ele tem um compromisso depois. Mas, Camila, se alguém avisou ele sobre alguma coisa..." "Para." Ela disse com firmeza. "Não muda nada. A gente adapta." Ela ligou para Cláudio em seguida. Explicou a mudança. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse. "O projetor já está configurado desde o meio-dia. O arquivo está no HD e no notebook. Se precisar, a gente apresenta em 20 minutos a partir do momento que eu sentar. Então a gente precisa estar todos dentro do salão antes das 19 horas. Estarei lá às 18h30. Camila desligou, respirou, terminou a maquiagem com mão firme, pegou o vestido azul escuro, vestiu devagar, olhou para o espelho por um momento que não foi de vaidade, foi de confirmação. Estava pronta. Pegou a bolsa, guardou o celular e antes de sair parou na porta por meio segundo. Pensou em Isabela, na voz da menina no áudio do estacionamento naquela noite. A menina que vira rainha. Fechou a porta do quarto. Chegou ao salão às 18h45. Entrou pela porta principal, cumprimentou o maitre pelo nome, aceitou a taça de água com gás que um garçom ofereceu logo na entrada e caminhou até a mesa de honra com a naturalidade de quem pertence àquele lugar, porque de fato sempre pertenceu. Henrique já estava sentado. Não olhou para ela quando ela chegou. Só puxou a cadeira do lado, aquele gesto mínimo, quase imperceptível, que dizia tudo o que precisava ser dito. Ela sentou, colocou a bolsa sobre o colo,
cruzou as mãos sobre a mesa. E foi aí que a porta do salão se abriu e Fábio entrou, com Bruna no braço, confiante como sempre, achando que tinha o controle de tudo. Ele não viu Camila de imediato, mas quando viu, parou no meio do salão, e ela estava exatamente onde precisava estar. Fábio se recuperou rápido, era bom nisso. Levou menos de 3 segundos para o rosto voltar ao normal, para o sorriso reaparecer, para os ombros se soltarem. Virou para Bruna e disse alguma coisa baixinho que fez ela rir, e os dois continuaram caminhando como se nada tivesse acontecido. Ele cumprimentou pessoas pelo caminho. Abraço aqui, aperto de mão ali, aquela desenvoltura toda que a plateia confundia com liderança. Chegou até a mesa principal, olhou para Camila por meio segundo sem dizer nada, puxou uma cadeira do outro lado do salão para Bruna e foi logo até o centro do evento onde o microfone estava esperando. Eram 19h25. Gente, boa noite. A voz dele preencheu o salão com facilidade. Ele não precisava forçar. Era o tipo de homem que os microfones obedecem. Quero agradecer a presença de todos aqui. Esse evento representa para mim mais do que uma data no calendário. Representa 15 anos de trabalho, de construção, de escolhas que eu fiz com muita consciência. Palmas. Genuínas. Muita gente naquele salão admirava Fábio de verdade, e isso era parte do que tornava tudo mais complicado. Ele falou por 10 minutos, sobre crescimento, sobre novos mercados, sobre a expansão que estava planejando para o ano seguinte. Era um bom orador. Sabia onde pausar, sabia quando sorrir, sabia como fazer cada pessoa na sala sentir que estava sendo incluída naquele sucesso. Temos muito pela frente, ele disse na reta final, varrendo o salão com o olhar. E eu nunca estive tão certo de que o melhor ainda está por vir. Mais palmas. Fábio inclinou a cabeça em agradecimento, com a modéstia estudada de quem pratica isso na frente do espelho. Se alguém quiser dizer alguma coisa... Ele abriu o gesto para a sala, aquele convite protocolar que ninguém costuma aceitar de verdade. Henrique se levantou. O salão não reagiu de imediato. Henrique era sócio, era presença esperada, era rosto conhecido. Algumas pessoas sorriram achando que ele ia completar o elogio. Fábio olhou para ele com um sorriso que durou menos de 1 segundo antes de começar a mudar. Obrigado, Fábio. Henrique pegou o microfone com naturalidade. Eu quero agradecer também, mas de um jeito um pouco diferente. Eu sou sócio dessa empresa há 12 anos. Henrique disse com voz calma, sem pressa. Tenho 38% das cotas. E durante esses 12 anos, acreditei que estava construindo algo junto com alguém de confiança. Fábio continuou em pé, sorrindo. Mas os olhos estavam trabalhando, avaliando, calculando. Recentemente, eu descobri algumas movimentações financeiras que não passaram pelo meu conhecimento nem pela minha assinatura. Henrique virou para o técnico no canto do salão com um aceno discreto. Posso pedir para ligar o projetor? A tela desceu. O salão inteiro virou para ela. Fábio deu um passo à frente. Henrique, esse não é o momento para... Deixa eu terminar. A voz de Henrique não subiu. Ficou exatamente no mesmo tom. E foi isso que silenciou a sala. Não era raiva, era certeza. O primeiro slide mostrava os extratos. Transferências mensais para a VR Consultoria. Datas, valores, totais acumulados. R$2.300.000 em 26 meses. Um murmúrio percorreu as mesas. Fábio virou para a plateia com o sorriso ainda no rosto, mas diferente agora. Mais esforçado. Gente, isso é um mal-entendido. Existe uma explicação contratual para cada uma dessas movimentações. É consultoria externa, completamente documentada. Documentada por quem? Henrique perguntou. Fábio abriu a boca, fechou. A VR Consultoria não tem funcionários registrados, não tem endereço operacional, e o sócio é cunhado da sua assessora de relações institucionais. Henrique virou para a tela. Próximo slide.
O laudo do perito contábil. Nome, registro profissional, conclusão em negrito na última linha. Movimentações sem respaldo contratual verificável, consistentes com desvio de recursos societários. O murmúrio ficou mais alto. Uma mulher na terceira mesa cobriu a boca com a mão. 2 diretores se olharam. Fábio deu 2 passos na direção de Henrique. Você está cometendo um erro muito sério aqui na frente de todo mundo. Eu tenho advogados que vão... Eu também, Henrique disse. O doutor Cláudio, pode se levantar? Do fundo do salão, um homem de cabelos brancos se levantou com calma e acenou para a sala. Fábio parou. E pela primeira vez naquela noite, o sorriso não voltou. O silêncio durou talvez 4 segundos. Depois, o salão começou a se mover. Não de uma vez, foi aos poucos, como quando uma pedra cai na água e os círculos vão se abrindo para fora. Primeiro os mais próximos da tela, que estavam lendo os números com clareza. Depois, os que estavam mais longe, tentando entender o que os outros estavam entendendo. Paulo, o diretor financeiro, ficou com a taça parada no ar. Leu os extratos na tela, leu de novo, colocou a taça devagar sobre a mesa e ficou olhando para Fábio com uma expressão que não era de choque. Era de alguém que estava somando 2 coisas que já sabia separado e finalmente estava vendo o resultado. Na mesa do lado, Renato, o gerente comercial, que semanas antes havia sugerido levar Bruna para São Paulo, estava com o cotovelo no joelho e a mão na testa. Não olhava para ninguém. Uma parceira comercial, mulher de uns 50 anos que Camila conhecia de vista há anos, se virou para o marido e disse alguma coisa baixinho. Ele respondeu com um aceno de cabeça lento. Fábio tentou retomar. Gente, eu preciso pedir que a gente pause isso aqui, porque existe um contexto que vocês não estão vendo. Isso é uma disputa societária sendo usada de forma completamente irresponsável num evento que não é o lugar. Tem mais uma coisa, Henrique disse. A tela mudou. O rosto de Patrícia apareceu em vídeo, pausado no primeiro frame. Henrique olhou para o técnico e fez um sinal. O vídeo começou. A voz dela era firme. Ela disse o nome completo, disse quanto tempo havia trabalhado no financeiro da empresa e começou a descrever o que havia visto, as transferências sem autorização, os relatórios que eram ajustados antes de chegar a Henrique. A vez em que ela perguntou para o supervisor imediato sobre uma movimentação que não fechava e foi mandada cuidar do próprio trabalho. O salão ficou completamente quieto durante o vídeo. Bruna, que havia ficado sentada numa mesa lateral desde o início da apresentação, levantou devagar, pegou a bolsa e começou a caminhar em direção à saída com passos rápidos e olhos no chão. Ninguém a chamou de volta. 2 assessores que estavam posicionados ao lado de Fábio durante o discurso recuaram discretamente, abrindo espaço entre eles e o patrão, como se de repente não quisessem ser associados àquela proximidade. Paulo se levantou da cadeira. Olhou para Fábio por um segundo com aquela expressão de quem está demitindo alguém mentalmente. Depois, olhou para Henrique e disse em voz alta o suficiente para a mesa ouvir. Eu preciso ver o laudo completo. Eu tenho cópia para você, Cláudio respondeu do fundo, já caminhando em direção à frente. E foi aí que o salão inteiro virou. Não com gritos, não com confronto. Com aquele movimento silencioso e coletivo de pessoas que estão reavaliando cada conversa, cada contrato, cada aperto de mão que tiveram com um homem que estava em pé no centro da sala, sem ter mais nenhum lugar para onde correr. Fábio tentou uma última vez. Caminhou até Henrique com passos rápidos, ignorando a sala, ignorando o projetor, ignorando Cláudio que se aproximava com os documentos. Chegou perto o suficiente para falar baixo e disse com aquela frieza de sempre: Você acabou de destruir a sua própria empresa também, porque sem mim você não tem operação, não tem clientes, não tem nada. Henrique olhou para ele sem piscar. Eu tenho 38%. Tenho 12 anos de relacionamento com cada cliente dessa carteira e tenho um advogado. O que você tem? Fábio abriu a boca.
Foi quando Camila se levantou. Não correu, não gritou. Ficou em pé ao lado da cadeira, com a bolsa na mão, e esperou ele virar o rosto na direção dela. Quando virou, ela falou com uma calma que custou 15 anos para construir. Fábio, você me disse que eu não tinha nada sem você, que eu não tinha cargo, não tinha função, não tinha renda. Ela fez uma pausa curta. Mas eu tenho o e-mail que você mandou da nossa conta compartilhada confirmando o esquema. Tenho data, tenho destinatário, tenho a frase que você escreveu com as suas próprias palavras. Ela abriu a bolsa, tirou uma folha impressa e colocou sobre a mesa mais próxima. Não entregou na mão dele, só deixou lá, à vista. Isso foi o que eu trouxe para o baile. O silêncio que se seguiu era diferente dos outros. Era o silêncio de um salão inteiro que estava processando o que acabou de ver. Não era só a exposição de um esquema financeiro. Era uma mulher que havia sido dita invisível, se tornando o ponto central da sala. Fábio olhou para a folha, olhou para ela. Pela primeira vez em todo aquele tempo, o rosto não tinha expressão calculada. Tinha só o vazio de quem percebe que o chão sumiu e ainda não caiu. Paulo se aproximou e pegou a folha. Leu. Passou para o diretor ao lado. Cláudio chegou até Fábio e disse, em tom profissional e quase gentil: Senhor Fábio, o recomendável agora é que o senhor não fale mais nada sem um advogado presente. Fábio ficou parado por um momento que pareceu longo demais. Depois, sem dizer mais nada, caminhou em direção à saída. Passos rígidos, costas tensas, sem olhar para os lados. Mas dessa vez, ninguém abriu caminho com admiração. As pessoas recuaram porque não queriam ser associadas. Era uma diferença pequena no gesto, enorme no significado. Ele saiu pela porta. O salão ficou olhando para o espaço vazio que ele havia deixado. Camila ficou em pé, com as mãos ao lado do corpo, e respirou fundo. Não foi um respiro de vitória. Foi o tipo de respiração que acontece quando uma tensão que durou anos finalmente encontra saída. Daquelas que chegam nos ombros, no pescoço, nos lugares onde a gente carrega coisa que não fala em voz alta. Henrique chegou ao lado dela. Não disse nada, só ficou ali. E o silêncio, pela primeira vez em muito tempo, não pesava. Camila ficou no salão por mais uns 20 minutos, depois que Fábio saiu. Não porque precisava, porque quis. Havia algo importante em não ser a primeira a ir embora, em não sair correndo como quem fez algo errado. Ela pediu um copo de água, ficou em pé perto da janela e deixou o salão ao redor ir voltando ao movimento aos poucos. Cláudio veio até ela, apertou a mão e disse que entraria em contato na semana seguinte para os próximos passos legais. Paulo parou por um segundo, olhou para ela de um jeito que não tinha palavras e assentiu levemente antes de ir embora. Não era um pedido de desculpa, mas era alguma coisa. A parceira comercial de 50 anos, que ela mal conhecia, passou do lado e disse baixinho: "Muito bem feito", e foi embora antes que Camila pudesse responder. Henrique ficou até o final. Quando o salão estava quase vazio, os dois saíram juntos em silêncio pelo mesmo corredor que Fábio havia atravessado com Bruna algumas horas antes. Na porta, Henrique disse apenas: "Você foi incrível lá dentro." Camila olhou para a rua. O ar da noite estava fresco. "Eu só fui eu mesma", ela respondeu. Entrou no carro, ligou o motor. E no caminho para casa não colocou música, não ligou o rádio, ficou só com o barulho da cidade lá fora e o silêncio dentro, que dessa vez não tinha peso nenhum. 3 semanas depois, o nome de Fábio havia saído em 2 publicações do setor. Nada de manchete sensacionalista, só notas secas sobre afastamento da sociedade, investigação em andamento e dissolução parcial da empresa. O tipo de coisa que quem precisa saber, sabe, e que naquela cidade todo mundo precisava saber. Bruna havia sumido das redes sociais sem explicação.
Camila soube de tudo isso de segunda mão, por mensagem de uma prima, e leu com a mesma calma de quem lê a previsão do tempo. Guardou o celular e voltou para o que estava fazendo. O que ela estava fazendo era sentar à mesa da cozinha numa terça de manhã, com Isabela do lado, comendo pão com manteiga, enquanto revisava uma proposta. Uma agência de comunicação pequena havia entrado em contato depois de ver o nome dela associado a alguns projetos antigos que ela havia coordenado anos atrás, antes de parar de trabalhar. Queriam conversar sobre uma consultoria de projetos. Ela releu a proposta. Era justa, era interessante, era um começo. Assinou e enviou de volta antes de Isabela terminar o café da manhã. Um mês depois, Camila estava na escola de balé de Isabela esperando a aula terminar, sentada num banco do lado de fora com outras mães, quando uma mulher que ela mal conhecia chegou com a filha atrasada, estressada, bolsa escorregando do ombro, procurando alguma coisa dentro da bolsa enquanto tentava assinar a lista de presença ao mesmo tempo. A caneta caiu. Camila se abaixou, pegou, estendeu para ela. A mulher agradeceu sem nem olhar direito, assinou, virou para entrar. Então parou, olhou para Camila com mais atenção. Você não é a Camila, esposa do Fábio? Uma pausa de um segundo. Sou a Camila. Ela respondeu, sem complemento, sem correção, sem explicação. A mulher ficou levemente sem jeito, como quem não sabe se continua o assunto ou deixa para lá. Camila sorriu, virou para a janela da sala de balé, onde as meninas já estavam na barra, e disse com naturalidade, a sua filha é a de cabelo cacheado. Ela dança bem demais. A mulher relaxou. Sentou no banco ao lado. É ela, já está nisso há 2 anos. Elas ficaram ali conversando sobre balete até as aulas terminarem. Simples, leve, normal. Quando Isabela saiu correndo com o sapatilha na mão e pulou no colo da mãe, Camila abraçou a menina com as 2 mãos e fechou os olhos por um segundo. Estava inteira, talvez mais inteira do que havia estado em muito tempo. Essa história me pegou de um jeito que eu não esperava, porque no fundo a gente fica esperando o momento da vingança, o momento em que a pessoa explode, grita, chora na frente de todo mundo. Mas o que realmente arrepia nessa história é o silêncio dela, a paciência, a escolha de não reagir na hora errada para agir com tudo na hora certa. Eu vi uma mulher que foi tratada como se não existisse, que ouviu que não tinha nada e que mesmo assim não saiu quebrando tudo por impulso. Ela construiu, tijolo por tijolo, sozinha, com medo, com dúvida, com uma filha para criar e um mundo que não estava do lado dela. Isso me faz acreditar que tem uma diferença enorme entre desistir porque você é fraco e esperar porque você é inteligente. Camila sabia essa diferença, e quando chegou a hora, o salão inteiro sentiu. Tem gente que grita para ser ouvida. Tem gente que age para ser lembrada. Se essa história te tocou de alguma forma, se você ficou na torcida pela Camila, se você sentiu aquela mistura de raiva e alívio quando ela ficou em pé naquele salão, então deixa o seu like agora. É a forma mais simples de me dizer que esse tipo de história vale a pena contar. E me fala nos comentários de qual cidade você está assistindo isso agora. Pode ser uma cidade pequena, pode ser capital, não importa. Eu leio todos os comentários e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal para não perder as próximas. Cada inscrição nova é o que me dá energia e certeza para continuar. Conto muito com a sua ajuda nessa jornada. E não vai embora ainda não. Eu deixei 2 histórias na tela para você escolher a próxima. Te encontro no próximo vídeo.